Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa. E eu estou aqui para falar sobre essa minha ausência, né, durante o mês de setembro. Foi um motivo de força maior. Muita gente ligando. Eu sofri um acidente doméstico, uma queda em casa, aquelas que você não presta atenção. E fiquei imobilizada por muitos dias. Comecei a caminhar na última segunda-feira, com auxílio de fisioterapeuta, muita medicação. E a recomendação médica é que eu fique sentada por alguns minutos, deite e volte. Então, é um vídeo que eu estou gravando por dia e atendendo algumas pessoas, assim, somente perguntas, não aquele jogão completo de 1 hora, porque eu não estou podendo ficar sentada tanto tempo. E os pacientes de terapia continuam, porque eu levo o notebook lá para minha cama e recostada eu estou conversando com eles. Então, assim, vim para agradecer aqueles que souberam, que se preocuparam, que fizeram corrente de oração, sabe, o tempo todo perguntando se precisava de algo, mas graças a Deus, meu esposo, meu filho me ajudaram muito, muita gratidão a Deus, gratidão a essas pessoas, a fisioterapeuta, médicos, todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse período de muita dor, muita mesmo, vocês não conseguem dimensionar. E eu ainda vou continuar o tratamento, porque afetou em fechamentos, né, de coluna vertebral, quadril, então vai para neurologista, a coisa ainda se estende. Mas nada que eu não possa superar, eu já nasci vencedora. Desculpa. Então, meus amores, a previsão agora desse próximo vídeo vai ser para toda a primavera, que começa em 21 de setembro, vai até 21 de dezembro. Primavera para o hemisfério sul, né? E outono lá para o hemisfério norte. E são 3 meses, então bem longa, vai ter novidade, vai ter jogo de moeda. Prepara já a sua pergunta, vai pensando aí o que você quer perguntar para o oráculo, porque as moedas respondem sim ou não, tá certo? Vocês acharam que eu fiquei deitada sem fazer nada? Nada disso. Estudando para minha pós-graduação, fazendo atualização dos oráculos, eu não paro. Eu posso ter machucado, né, o quadril, mas a cabeça estava 1000 por hora. Então vamos, que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe. Beijo no coração. Então, meus amores, você que tem como signo solar, como signo ascendente, lunar ou uma casa mega especial sob a constelação de Peixes. Como eu disse aí no início, um vídeo para toda a primavera. Então, começou, né? Hoje eu tô gravando dia 22, começou ontem e vai até 21 de dezembro. Começando sempre com o tarô dos guardiões, porque sem eles não tem magia, sem eles não tem oráculo. Vamos lá. E os guardiões trazem para você, Peixes, Pombagira das 7 gargalhadas, carta de número 24. Ela vem falando de um período aí de você reconciliar, ser generoso, tolerante, compreender algumas situações. Porque me parece que até então você fez um uso incorreto do seu livre-arbítrio, você julgou mal alguém, não teve paciência, foi violento, tomou atitudes impensadas, foi agressivo e magoou muito uma pessoa querida demais. Então é tempo, Peixes, de você se reconciliar, de ser generoso, não só com essa pessoa, mas consigo mesmo. De compreender que naquele momento você não permitiu observar que aquela pessoa só queria te dar uma oportunidade melhor. Então, olha, aproveite, aí você tem até 21 de dezembro para pedir desculpas e se reconciliar com esta pessoa. Vou deixar aqui no cantinho. Vamos ver o que o tarô das jovens bruxas tem a dizer para vocês.
Peixe, peixe, que não costuma perdoar, guarda muito rancor. Eu digo que a vida é breve para você perder tempo com picuinhas, tá? Veio a carta do banquete. Diminua o ritmo, olha a frase embaixo. Celebre a si mesmo. Lâmina de número 29. Às vezes, peixe, a vida fica muito agitada. E aí, o inevitável acontece. Porque você esqueceu de dar um tempo e celebrar o que merece ser celebrado. Faça isso agora. Nunca é tarde para pararmos e reconhecer plenamente aquilo de bom que você tem, ou tudo de bom que alguém fez por você. Porque às vezes coisas ruins acontecem e te derrubam de uma forma tão dura. E daí não deu tempo de celebrar aquilo, né? Que deveria ter sido celebrado. Talvez você agradecer uma pessoa, dizer que ama, dizer o quanto ela é importante na sua vida, dar um presente. Porque depois que aquela pessoa não está mais na sua vida, como é que você vai celebrar? Pensa nisso. A vida é efêmera, é assim, passa num raio. Vou pedir uma carta para tarô Zen de Osho. Eita, que esse tarô bate duro na gente. Eu quase nem gosto de abrir, porque vem cada lapada, eu fico até tonta. É uma raquetada na cara de quem precisa. Tarô Zen de Osho. Peixes. Período da primavera. O que Osho tem a dizer? Ó, carta da fonte virou aqui. Não sei porque tô me arrepiando toda, peixes, nessa leitura de vocês. Não sei o que está acontecendo aqui. Essa carta fala muito sobre estar com os pés no chão, ou estar centrado. Dar início a um trabalho criativo para se conectar com a fonte criadora. Essa carta vem te lembrar que as suas oportunidades e habilidades são infinitas. Mas quando você não pensa e não planeja, você também não se liga ao Criador. Mas quando você planta seus pés no chão, quando você respira e silencia para que a fonte divina se estabeleça num canal crístico com você, aí sim, você vai sentir a pulsação e a energia disponível que precisa para realizar alguma coisa e para se acolher de volta. Então recorra a essa fonte divina para iniciar algo novo, para se inspirar, para finalizar algo e até para descansar. Ela sempre está à sua espera e você nem precisa sair de casa para encontrá-la. Você, peixes, nesse momento, tem que aprender como permanecer dentro desta fonte criadora. Porque é aqui que está seu potencial. Só ela pode te levar a conhecer quem de fato você é, pois ela que te criou. Não falei que é uma chapoletada na fuça essas cartas de Osho? Eu disse. Vamos pedir ao oráculo uma meditação? Depois dessa chapoletada aí que Osho deu? Vamos lá, peixes. Tirou uma carta. Vamos lá. Não deixe que sua raiva domine as suas decisões. Se estiver exaltado demais,
Recue e reflita. Use a poderosa energia da raiva a seu favor. Imponha um limite vigoroso ao que está incomodando. Seja algo externo ou um padrão interno que está atrapalhando o seu progresso e com o qual você não quer mais conviver. Virgem, nossa! E bateu de novo. Gente, eu vou pedir permissão para virar aqui a câmera para a gente focalizar as cartas norte, sul, leste, oeste. Vou pedir cartas astrológicas. Já vou chegar nas moedas. Vocês já pensaram aí no que vocês querem saber? Vão programando suas perguntas. Aos clientes de terapia semanal, eu continuo atendendo, porque aí eu levo o notebook lá para o meu quarto e da minha própria cama eu atendo vocês, tá? Esse aí não parou. Parou só na primeira semana, depois continuou. Então não precisam se assustar. Vamos lá. Falta o oeste. Norte, sul, leste, oeste nas cartas astrológicas. Tá colada, não quer sair, mas vai sair. Ai, ai. Vamos lá. No norte, que é o seu caminho. Deixa eu ajeitar aqui que tá torto. É porque eu tô sentada numa posição aqui, gente, que me é mais confortável, onde a dor diminui. Então, tem que adequar tudo para essa posição, tá bom? E vamos lá. Lâmina de número 41, a chave, vindo na sua frente, abrindo seus caminhos. E a chave, sempre há o que se buscar e é o mais elevado. Então, você buscando novos caminhos, buscando coisas melhores. A chave nos ensina a buscarmos a origem das coisas. Você deve respeitar as virtudes, as leis naturais, onde a principal delas é a mansidão. Uma parte importante do nosso caminho é aprender as leis que regem a natureza, o sistema que faz tudo funcionar. Nós deveríamos enxergar tudo à nossa volta como pistas de um grande jogo, em que você vai matando as charadas para poder sair do labirinto. A pesquisa nunca acaba, porque à medida que você se desenvolve, você sobe de nível no jogo e se torna mais consciente do próximo nível e da próxima chave que você precisa encontrar. Então todos nós vivemos num grande game, onde o prêmio é a elevação e a felicidade. O que está se opondo ao seu crescimento, peixes? Você já parou para pensar o que está te atrapalhando? Olhar para esta carta em atitude de meditação vai te ajudar a prosseguir em uma busca espiritual e a continuar enxergando as pistas para que tudo se cumpra. Mas ela diz que o que você precisa aprender aqui são as leis da natureza. E a primeira delas é a mansidão, porque quem é manso aprende, quem é rebelde apanha. No sul, que são seus pés, o diamante. Carta de número 49. E é uma carta assim que, além do próprio brilho, ela vem te falar que ela representa o que há de bom dentro de você. Trata-se do seu caráter, das coisas pelas quais você vem lutando ao longo da sua vida e que vão permanecer mesmo após a morte do seu corpo físico.
E o que é que permanece neste orbe, na lembrança das pessoas? As suas atitudes, seus ensinamentos, o seu sorriso. Coisas ruins ninguém quer lembrar e nem deve, mas as coisas boas, elas ficam. Então medite, peixes, sobre esse diamante, o que você está fazendo para construir o seu caráter. O que você está fazendo de longo prazo com a sua vida? Você está concretizando o potencial que você tem? Você está repetindo boas escolhas? Pense nisso. Será que você está fazendo repetições que valem a pena? E aí no leste, que é onde tudo nasce, onde tudo se inicia, vem a carta de número 7. A carta do amor. E o amor não é isso que nós pensamos. Primeiro existe atração, interesse. Estar perto de alguém porque eu tenho interesse em aprender, porque eu tenho interesse financeiro, porque eu tenho interesse químico, sexual. Depois vem a paixão, que vocês confundem com amor, que é o desespero de estar perto, de possuir, de dominar. E aí vem a realidade do amor, que foi o que Jesus nos ensinou, que é a compaixão, que é quando você aceita a pessoa do jeitinho que ela é, com as qualidades e defeitos, respeitando os seus limites. Quando você sentir isso perto de alguém, aí você a ama de verdade, porque você tem compaixão por ela, você aceita como ela é, porque ninguém muda o outro. Você aprende a conviver com as limitações suas e do outro. E a sua capacidade de amar, peixes, e ser amado se desenvolve e aumenta com o passar do tempo. Muitas vezes você tem que corrigir aqui padrões indesejados, principalmente nas parcerias e relações amorosas. Senão você vai ficar trocando de pessoas pelo resto da sua vida, quando na verdade o defeito está em você. No oeste, que são suas concretizações, finalizações, vem a lâmina de número 18. E é a lâmina dos sentimentos, peixes. Nossa, o jogo de vocês tá vindo muito voltado para a área sentimental, né? E aqui diz que é preciso reciclar, ressignificar sentimentos. Você precisa ser mais flexível e mais fluido dentro do seu mundo interior. E abrir a sua capacidade de amar e receber amor. Quando se quer abrir o canal do amor na própria vida, precisa curar relacionamentos. Optar por meditar de uma maneira serena e constante. E descobrir a doçura do que é amar. Eu deixo para você uma frase. O fluxo dos meus sentimentos permite a sua limpeza. O fluxo dos meus sentimentos permite a sua limpeza. O fluxo dos meus sentimentos permite a sua limpeza. Quem tiver muita dificuldade na área de relacionamentos, procure terapia consciencial, que é a que eu trabalho, recomendo. Procure um terapeuta, mas refaça a sua trajetória. Aprenda a se amar e amar as pessoas como elas são. Cartas do tarô. Já já eu jogo os oráculos das moedas. As moedas estão ali energizando. Tarô, já caiu uma carta.
3 cartas. 9. Deixa eu ver se consigo aproximar. Começamos com essa carta aqui, ó. 9 de espadas. Observem que a jovem bruxa está chorando. Uma coberta, né? A luz quer entrar pela janela, mas há uma penumbra. Então, o que eu posso dizer para você, peixe, sobre essa carta? Você está carregando consigo o peso de culpas, de arrependimentos, e os medos irracionais estão atrapalhando o seu sono. Pesadelos, terrores noturnos que te impedem de continuar a caminhada. Vejo angústia e desespero presentes na sua vida. É preciso ter cuidado para não ficar preso nesses sentimentos e acreditar que a sua vida depende deles. É possível voltar a respirar aliviado, basta deixar a culpa para trás e assumir o perdão como uma das formas de seguir em frente. Às vezes é preciso deixar a vergonha de lado e dar um passo atrás. Eu vejo conflitos vividos aí num tempo passado e atual atormentando a tua mente e você não consegue enxergar essa luz que entra pela janela. Talvez eu não esteja falando de um conflito com você, mas que afeta você. E você não está conseguindo transpassar esses obstáculos porque você está dando uma força maior do que eles realmente são. E estes pensamentos de incapacidade estão atrapalhando o seu desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. O fardo que você está carregando talvez não seja tão pesado assim, mas os seus pensamentos te fazem pensar que é. Eu posso estar falando também com um peixe que tem um grande trauma do passado, que tira o teu sono, ou alguém muito arrependido porque tomou uma atitude impensada. Você talvez esteja se culpando muito por coisas que já aconteceram e que não tem como voltar atrás, mas que está te fazendo mal. É hora de perdoar a si mesmo e compreender o que realmente aconteceu. E perdoar o outro por ações ilícitas ou violentas contra você. É preciso superar esse evento, libertar-se daquilo que te assombra e transformar esta ansiedade que você carrega em força para seguir em frente e tomar decisões necessárias para superar qualquer desafio. Você está se boicotando, peixes, em todos os sentidos. Enquanto você não conseguir se abrir para um perdão ou para perdoar o erro do outro, as coisas não vão adiante. Depois vocês têm aqui a carta do 9, outro 9, hein? Prestem atenção aí, ó. 2 9s. 9 de copas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, que eu também não sou de ferro. Vamos lá. 9 de copas. É uma carta que diz que os seus sonhos mais profundos estão prestes a se realizar. Você, peixe, já passou pelos altos e baixos da vida. E isso te amadureceu, te trouxe energia, garra. Você tem lutado muito para se manter em pé. Eu vejo que alguns de vocês sentiram um buraco imenso abrindo debaixo dos seus pés.
Alguns estouraram uma bolha de proteção que havia sido criada ao seu entorno. E outros saíram de um porto seguro para desbravar novos horizontes. Só que tudo isso aqui que vai ser colhido só vai acontecer se você realizar o que essa primeira carta pede, que é o auto-perdão, ou perdoar alguém. Para que você possa ter alegria, sorrir e olhar para trás com o sentimento de dever cumprido. Que a tempestade que arrasou seu mundo foi embora e agora o sol vem nascendo. Essa carta está apontando para desejos e ambições de maneira positiva, desde que você tenha uma boa autoestima e confiança. E o tarô fecha com a maravilhosa carta da estrela. Eu, às vezes, fico muito impressionada em como as cartas se conversam. Vocês estão vendo desde o início do jogo de vocês, né? Falando em sentimentos e não para. Essa aqui, ó, é hora de renovar sua fé. E de se sentir calmo e otimista, porque o de pior já passou e agora tempos melhores virão. E você vai recuperar sua motivação e vai chegar ao topo novamente. É uma carta de esperança, de inspiração e de espiritualidade. Essa carta é um alívio após um período de muita opressão. E ela pede para você abrir seu coração para o universo, perceber a sua força interior e ter fé no futuro. Você pode ter passado por um terrível desafio de vida, mas você passou. E eu vejo agora um período de paz, de amor entrando na sua vida. Uma fase de inspiração e de desejos que vão se tornando realidade. Então aqui, peixes, seu destino sendo alterado nesta primavera de 2022. Já pensaram nas perguntas? Vamos pensar nas moedas. São 3 jogadinhas. Deixa eu arrastar aqui para eu pegar minha mão direita. Ó, cara e coroa. Aí aqui eu faço as continhas, tá bom? Cara e coroa. 3 mais 2, 5. Vamos somando aí comigo. Coroa e coroa. 2 e 2, 4. Com 5, 9. Coroa e coroa. 9, 4, 13. Então aqui, ó, eu não sei o que foi que você pensou aí, peixes. Qual a pergunta que você fez para esse oráculo? Mas a soma de 13 diz assim: até que o sol se vá, eu ainda tenho uma luz. Então seja prudente para poder continuar evoluindo. É um momento de você parar com tudo, agradecer e meditar, refletir. Eu vejo paixões intensas, mas que são passageiras. E vejo uma amizade que é eterna. Um amor de mãe com filho que nada pode abalar. Então tá aqui o seu recado dado pelas moedinhas. E vamos ao tarô cigano. O que o povo cigano tem a dizer para piscianos? Cortando em 3. Livros, casa, cegonha, chave, os rios, os ratos, as armadilhas, o aliado
os ventos e o fundo do baralho com as transformações. Vamos lá. Deixa eu firmar aqui certinho. Vamos ver. Então, a energia base do jogo de vocês vem da cartinha dos livros, lâmina de número 26. Pronto. E o fundo do baralho com as transformações. Nessa cartinha dos livros, eu digo a você que aqui está falando das fases da sua vida. Essas fases são inspirações, aprendizados e tudo isso, as quedas, os tropeções, te tornou uma pessoa mais sábia, mais decidida, que já pode realizar boas escolhas e definir melhor suas orientações. E o sucesso vai ser iminente se você estiver disposto a se dedicar a um caminho correto, a praticar as virtudes essenciais. Você precisa ter no seu pensamento que para chegar onde você quer, é necessário um certo esforço, definir metas, mas você precisa agir, parar de perder tempo. Você nunca vai saber o suficiente. Não se engane achando que suas experiências foram tudo que você já viveu, porque o conhecimento não tem limite. Ele está sempre mudando, ainda mais nos dias de hoje, porque o conhecimento é muito rápido. O fluxo da vida, de tudo, tá na velocidade da luz. Então não seja orgulhoso achando que você sabe tudo e não está aceitando a visão dos outros. Sempre tem algo novo que você pode aprender ou melhorar. Então não fique parado aí nesses cenários, nessas crenças limitantes que não te permitem evoluir. Essa carta, quando eu falo de vida amorosa, é uma carta de companheirismo. Mas está faltando romance, está faltando conversa. Vocês dois têm tudo para dar certo, mas precisa se dedicar, dar mais atenção para o companheiro, para a companheira, demonstrar o seu amor, o seu carinho. Mesmo que você saiba, mas é tão bom dizer que ama, é tão gostoso escutar que é amado. Agora, para aqueles peixinhos que estão se separando, cuidado que essa carta aqui, se o livro fechar, ele não volta atrás. Aí a história acabou e não tem retorno. Então, se não for você que escolheu a finalização, dê um tempo, procure seu amor próprio antes de exigir amor de outra pessoa. Agora, quem está sozinho, esse livro fala de você, que escreveu histórias, cansou de viver de ilusões, está escolhendo bem a outra pessoa que você quer se relacionar. Isso não é ruim, a gente tem que fazer escolhas sadias. Mas a carta não está prevendo a chegada de alguém para agora, não imediato, mas afirma que quando você encontrar essa pessoa especial, vai ser alguém bem marcante, com ideais bem parecidos com o seu e que vai ter uma afinidade, uma cumplicidade grande. Então, nesta primavera, então vai ser um amor no verão, tá? Quanto ao trabalho, você é alguém que procura com calma e sabedoria solução para os problemas que vão acontecendo. Mas você é um pouco assim, austero no trabalho, né? Meio que temido pelos colegas. Mas todos sabem que você é competente, de confiança. Então, fique concentrado, não ligue para as conversinhas paralelas, porque o teu futuro vê frutos bons sendo colhido e você vai fazer por merecer. Agora, quem está desempregado, fique atento, não saia atirando para todo lado, não. Eu sei, a situação está complicada, mas você tem que se identificar com a vaga, né, meu amigo? E talvez, né, se aprofundar em alguma qualificação, algum estudo, vai passar a imagem de que você entende sobre a profissão a qual você quer trabalhar, tá bom? Então, fazer aqui uma capacitação. Quando eu olho aqui o fundo do baralho, peixes,
eu vejo aqui trabalhos e estudos bem aproveitados e o fim de um segredo, tá? Na sua vida. Quando eu olho as cartinhas de entorno, eu vejo alguns peixes trabalhando em empresa familiar, tá? E eu vejo que também promoção profissional na vida de alguns piscianos. Vejo aqui também, ainda olhando as cartas de entorno, tá? Algumas soluções profissionais, porque você estava com medo, com receio dos caminhos, mas eu digo que as coisas tendem a caminhar de uma forma muito boa no âmbito da sua carreira. O seu problema são os desafios mentais e emocionais, as crenças limitantes que não te fazem acreditar em você. Mas tem assim algum tipo de planejamento aí, né? Feito escondido, mantido em segredo. Alguém que está olhando bastante como você se comporta. Vejo que você tem um amigo, uma pessoa muito inteligente, te ajudando, te direcionando, porque essa pessoa percebe o quanto você é inseguro e confuso na área profissional. Vejo nessa coluna aqui a energia da casa como a energia vibracional base do teu jogo. E a carta a casa no baralho cigano nada mais é do que o equilíbrio. E eu já disse a vocês que quando a gente está em equilíbrio, tudo dá certo. E que você deve cuidar além, né, do seu lar, a gente deve ser organizado no lar, no trabalho, mas cuidar do seu corpo, porque ele é a moradia da sua alma. E não esquecer dos seus familiares, tudo que você aprendeu lá com teu pai, com tua mãe. Você não nasceu sozinho, não é filho de chocadeira? E aqui eu vejo a venda de um imóvel. A venda, ou então é um dinheiro que vinha estressando as relações familiares. Parece que tem um pisciano aqui cuja família vive infeliz por conta de dinheiro, tá? E aí trouxe muito desequilíbrio. Agora a venda desse imóvel parece que vai resolver essa situação. Nesta coluna aqui, nós temos a carta das mudanças ou da cegonha, tá? Como o próprio nome diz, é uma carta de mudanças boas, tá? Porque essa carta traz uma energia de prosperidade, de boas notícias, de ganhos de forma inesperada, trazendo alegria e realizações. Quando eu olho ela aqui com o fundo do baralho, eu vejo você mudando de pensamento e, consequentemente, de rumo, e vai ser uma mudança muito rápida, muito brusca. Eu vejo amigos que se transformam positivamente, amizades boas que te fazem bem, e vejo mudanças positivas e bem planejadas. Nesta linha aqui, você tem como energia base a carta da chave, tá? Essa carta da chave, ela abre e fecha portas. Os problemas são que às vezes você não percebe, deixa a oportunidade passar, e aí a chave fecha e tu não consegue mais abrir. Ela traz um alerta na saúde, nas questões de dores de ouvido e dor de garganta. Cuidado para não estar recebendo o tratamento de forma errada, tá? Aqui no fundo do baralho, você vai ter que tomar uma decisão definitiva. E talvez cortar uma pessoa muito nociva que te influencia negativamente para que a solução da sua vida comece a andar. Você fez uma escolha errada, está perdido para achar soluções.
E aqui eu vejo ajuda de pessoas próximas, amigas e de confiança que estão se aproximando de você e que são leais a você e que vai gerar bons frutos na sua vida. Nesta linha aqui, você tem a carta dos rios ou a carta dos lírios de Mamãe Oxum. Essa é uma carta de fase positiva para começar qualquer coisa, para cuidar do seu corpo, para começar uma dieta e para pegar o caminho do meio, aquele que tem equilíbrio de corpo e de alma. Quando eu olho aqui o fundo do teu baralho, eu vejo você adquirindo maturidade, segurança e separando-se daquilo que já não agrega mais no teu caminho. As nuvens me dizem que às vezes você tem falta de sabedoria ao lidar com pessoas, com coisas, que é preciso ter paciência, calma e ponderação e não criar fantasias, procurar ter paz. Eu vejo que aqui eu estou falando com um pisciano que é frio e calculista em suas ações, tem personalidade forte e bem definida, mas que talvez tenha que repensar a forma como trata as pessoas. Então, meus amores, uma jogada para 3 meses, para toda a primavera. Ouça com calma. Eu tive muitos arrepios, foi muita inspiração. Espero que possa clarear seu caminho. E logo em breve nós estaremos de volta com previsões assim pontuais, tá bom? Agradeço a companhia. Agradeço ao nosso Pai Criador, aos seres de luz e a você que esteve aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão.